Oi, tudo bem? Tudo ótimo. A gente entra nesse esquenta aqui e fica falando sozinha no ao vivo, é É, bizarro. é isso Mas é aí, é melhor, sempre assim. e é melhor te apresentar com você aqui, né? Então, assim, Claro. contar para a galera que está entrando um pouco mais sobre você e te perguntar para que você também conte mais ainda e a gente possa conversar aqui. Essa nossa Eu tive essa ideia de fazer o Mulheres Sustentáveis, né? Uma série de lives conversando com mulheres incríveis aí e para conhecer um pouco mais sobre a trajetória delas e o que foi trazendo elas para essas agendas sustentáveis tem uns 2 meses. E aí eu falei assim, vamos ver como é que isso vai rolar, né? Aí eu fiz uma batalhão de conversas numa semana e aí eu falei, nossa, ficou legal, dá para Sim, fazer mais. sim. Que legal, eu me sinto lisonjeada aqui pelo convite, né? Eu já conhecia, já sabia quem tu eras, né? Antes de entrar A gente faz parte, né? Até para contar para o pessoal que depois, que tá chegando, que depois vai poder ver. A gente faz parte da mesma rede, né? Eu já sabia quem tu era, já sabia de toda a tua atuação, né, nesse meio de legislativo, do feminino. Muito legal o teu projeto, muito legal, parabéns. E a ideia, Aline, é a gente transformar essas conversas aqui em podcasts. Então, eu estou preparando, assim, com carinho, essa segunda fase, que é a possibilidade também de transformar em áudio as nossas conversas aqui no Instagram. Então, assim, é muito bom ter você aqui. E Ai, aí, obrigada. eu vou começar te apresentando. Você falou aqui, né? A gente faz parte da mesma rede do MLG, né? Do Master em Liderança e Gestão Pública do CLP, que é um projeto incrível. Acho que mais do que formação é a possibilidade da gente poder conectar, né, e trabalhar junto com líderes do Brasil inteiro. Acho que é uma rede que depois que você entra assim, você percebe que não está sozinho de forma alguma, né? E que trabalhar na gestão pública tem muitos desafios, mas são desafios interessantes e que geram impactos gigantescos. E, e aí, assim, esse ano, eu conversando com o Renato, falei assim, não quem do MLG atua no legislativo? E aí ele falou, olha, Geisa, não tem muita gente não, mas assim, tem a Aline, tem uma turma que entrou agora. E aí, O Tomás, né? Tomás, Aline, e aí eu falei assim, gente, a gente precisa conversar, né? E aí, quando ele mandou um resumo assim da tua atuação, eu falei, gente, tem muita coisa para conectar. Com certeza. A gente nem, talvez assim, nessa conversa nem fale tanto da atuação específica no legislativo, mas assim, eu queria saber, começar a conversar contigo. Você é jornalista, né? Tem uma trajetória na imprensa, atuou aí em diversos jornais, mas foi migrando para o setor público. Isso. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, né? Como é que foi essa tua trajetória e como foi a chegada no setor público e o olhar sobre o que é possível construir de comunicação dentro do setor público. Claro. Então, contando assim, eu sou catarinense, sou do sul de Santa Catarina, sou de Laguna. E em 2004 eu me mudei para o Rio Grande do Sul. Então hoje eu me considero metade catarinense, metade gaúcha, que a gente chama aqui de cataúcho. Eu sou uma cataúcha e me formei em jornalismo e eu nunca tinha passado pela minha cabeça em trabalhar no setor público. Tanto é que hoje, assim, eu olhando para trás, a minha principal experiência ainda é em veículo de comunicação, né? Eu trabalho num tempo curto no serviço público, né? Então, eu Uhum. trabalhei por 16 anos em veículos de comunicação, né? Tanto em Santa Catarina, né? Quanto no Rio Grande do Sul. O veículo onde eu permaneci mais tempo e onde eu pude aprender mais foi no jornal Zero Hora, né, que é o maior jornal aqui do Rio Grande do Sul, um dos maiores do Brasil. E foi no jornal Zero Hora eu tive a oportunidade de fazer bastante coisa lá.
Eu trabalhei como repórter, trabalhei como editora assistente de relacionamento com o leitor, que tem, né, no escopo as redes sociais. Também trabalhei como editora online, mas como repórter e editora, a minha principal experiência foi na área política, foi na cobertura política. Eu cobri campanha presidencial, eu cobri o que a gente chama, né, dos bastidores do Palácio Piratini, que é a sede do governo estadual, cobria muito Assembleia Legislativa também, né, sempre como repórter. Uhum. E esse contato com o serviço público, né, na minha trajetória enquanto repórter, isso despertou a minha atenção. E eu fui migrando aos poucos, até que em 2016, né, começo de 2016, ou seja, faz quase 5 anos que eu atuo no serviço público, que eu comecei, e a minha experiência de serviço público, ela é também sempre no legislativo, né? Ela é uma experiência que eu trabalhei em câmaras de vereadores e, curiosamente, como repórter, eu também, na cobertura do legislativo, eu também comecei em câmaras de vereadores. E depois que eu fui para a Assembleia, e aconteceu a mesma coisa com a minha trajetória profissional. E aí comecei a trabalhar na Assembleia, comecei a trabalhar em câmaras de vereadores. E o vereador, o vereador que eu assessorava, que eu ainda assessoro, que hoje ele se elegeu deputado estadual, né? E eu continuo trabalhando com ele, eu trabalho com o Viana desde 2017. E hoje eu estou na Assembleia Legislativa responsável pela área de comunicação do gabinete. Então, até o Gustavo entrou aqui, o Gustavo é meu colega de bancada, também jornalista. E, então, assim, como o Gustavo sabe também, e tu também, né, Geisa, por trabalhar também numa Assembleia Legislativa repleto de desafios, né? É um trabalho que exige muita responsabilidade, mas que eu gosto muito de fazer, assim. É um trabalho que me move diariamente, assim. E o que é interessante nessa questão de trabalhar com legislativo e comunicação é justamente fazer essa tradução, né? Quer dizer, a atuação do parlamentar ele vai muito além das leis. E o que chega no gabinete é uma enormidade de temas e assuntos para se conhecer e mergulhar, né? Então, assim, é muito interessante. Eu acho que depois que a gente ingressa nesse mundo, é difícil sair, né? É difícil não entender o quanto é importante estar ali atuando e trabalhando essa questão da comunicação. É apaixonante. E eu sinto falta agora. Tô há 7 meses em home office, né? E eu sinto muita falta do dia a dia de assembleia, porque aquele dia de votação, que é a terça-feira, que são os dias de votação, nossa, a assembleia, ela tá lotada de gente, ela tá assim, tipo, eu sinto falta desse dia a dia, de a gente estar ali na cobertura do plenário, né, participando das discussões e indo de uma reunião para outra, aquela correria, né? Eu sinto bastante falta, assim, mas, né, a gente vive um novo momento aí, o que importa é estarmos bem, né, Geisa? Em segurança. E em segurança, né? Então, nada é melhor do que na nossa casa, né? Agora, só uma curiosidade, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ela adotou as sessões deliberativas, elas estão ocorrendo online, como é que isso está acontecendo? Então, eu acho, o Gustavo tá aí para mim, se ele lembra, mas eu acho que a gente está indo para a 24ª ou 25ª sessão deliberativa. Na verdade, eles chamam de sessão extraordinária virtual, né? Mas ocorrem votações de projetos, né? Foram votados vários projetos ao longo deste ano. O número realmente não me recordo, mas foram votados vários projetos e as sessões elas ocorrem sempre às quartas-feiras. Não apenas as sessões, Geisa, as comissões também. O deputado que eu assessoro, ele participa de 2 comissões, ele é titular de 2 comissões, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Segurança e Serviços Públicos. E então essas comissões também estão ocorrendo normalmente no horário que, tipo, a Comissão de Constituição e Justiça, ela é terça-feira às 9, e a Comissão de Segurança e Serviços Públicos é quinta-feira às 9, estão ocorrendo normalmente. Só o dia de sessão aqui, sessão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, são 3 dias de sessão. Terça, quarta e quinta, a partir das 14 horas. No momento de pandemia, as sessões elas ocorrem às quartas-feiras, a partir das 14 horas.
Legal. Porque cada espaço, cada assembleia, cada câmara atua de uma maneira, assim. Aqui na Assembleia Legislativa, as sessões viraram virtuais e estão acontecendo normalmente terças, quartas e quintas, muito focadas em projetos ligados à pandemia, mas também agora, quer dizer, tem muitas coisas emergenciais, né? Mas, assim, agora a gente tem tido uma agenda assim, forte também de outros projetos que começam a se tornar importantes, passado esse tempo de pandemia, e a gente também está enfrentando aí um processo de impeachment do governador que também tem sido desafiador aí para a Alerj. Mas, assim, indo para o campo e para o que nos trouxe até aqui, que é justamente essa questão de como é que, para além dessa atuação, né, junto ao parlamento, trabalhando a comunicação de um gabinete parlamentar, você também tem todo um trabalho ligado à questão feminina, né? E aí eu acho que esse ponto é muito interessante porque ele conecta muito com o tema da sustentabilidade. Né? Na Agenda 2030 dos ODS, tem um foco, existe um dos objetivos que fala especificamente da questão da igualdade de gênero, da perseguição desse ponto. A gente vê muitas agendas em vários países que apontam, né, que estão focados em criar um processo mais igualitário, né, e de acesso de homens e mulheres a postos de liderança. Já há vários estudos mostrando também o quanto isso gera de retorno financeiro para as empresas, inclusive, né? E que ter espaços de decisão em que mulheres dividem com homens as decisões e também estão nesses espaços de liderança, isso se torna muito importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto e como é que essa temática entrou na sua vida também. E você tem escrito muito sobre isso, né, no Estadão lá, eu tenho acompanhado os artigos e é muito interessante, né, porque é uma temática que a gente precisa enfrentar, mas tem tantas outras agendas competindo com isso que às vezes fica difícil colocar na mesa, né, e conversar sobre o tema. Na verdade, assim, basta a gente circular pelos corredores de qualquer prédio de serviço público que a gente vai verificar que há uma diferença entre homens e mulheres, né? As mulheres, elas, em determinados espaços, elas ainda são minoria, né? E até tem uma frase que eu tô lendo um livro da Chimamanda, que eu até trouxe aqui, que a frase, ela no livro dela, né? Tá até aqui o livro dela, Sejamos Todos Feministas. Esse livro aqui, ela trouxe uma frase da Wangari Maathai, que foi uma Nobel da Paz, enfim, ganhou... Que a frase dela é: quanto mais perto do topo chegamos, menos mulheres encontramos, né? Então, é uma frase que nos leva à reflexão e a gente sabe que não é só no Brasil, mas isso em todos os cantos, né? Em vários cantos do mundo a gente sabe que essa cena ela se repete. E na verdade eu vou te contar a história. Eu estava em São Paulo no final de novembro do ano passado. O meu marido, ele faz parte da turma 6 do MLG, né, do Master em Liderança e Gestão Pública, que eu estou agora ingressando na turma 7. O que você falar? O Renato acabou de entrar aí, falou Number One, MLG, o responsável pelo nosso encontro aqui hoje. Olha, é verdade, Renato. Dá um oi para o Renato, dá um oi para a Silvana da Rede Mulheres Públicas entrou. Deixa eu dar também um oi para a Tavani, que é aqui de Pelotas, Paula Gracioli também. São essas pessoas que eu conheço. Então, para o pessoal que também está entrando. E aí, continuando, assim, eu estava em São Paulo e eu tinha encontrado um grupo de mulheres da turma 6, né? O MLG, ele surgiu dentro do MLG 6, né? E nós fomos jantar aquele dia e foi criado um grupo de WhatsApp e aí começou, né? E começamos um grupo de mulheres que hoje se chama Rede Mulheres Públicas, né? Nós somos um total de 9 cofundadoras e que estamos num momento de introspecção, assim, no sentido de estruturação interna,
com a mentoria da Patrícia Tavares. Quem trabalha com administração pública sabe a figura que ela representa. Ela é uma mulher incrível. A gente está podendo contar aí com a mentoria dela. E aí a gente se faz reuniões com frequência, temos vários trabalhos em conjunto, como até encontros formativos, lives, enfim. Né? A rede é nova, a gente ainda está se estruturando, ainda está tentando, num processo interno, verificar os objetivos, missão, visão, essas coisas que a gente sabe que a gente precisa. Que, embora a gente ache que às vezes não serve para nada, mas sim é importante a gente definir isso até para estruturar aqui a nossa. Para a gente manter o nosso caminho, né? E então, foi na verdade surgiu em novembro, mas a rede surgiu em fevereiro. E esse tema é um tema que me move muito. Esse tema tanto é que ele me move tanto que eu, né, como tu bem falaste, eu estou escrevendo artigos e estou com alguns projetos também estou dando forma a alguns projetos também com algumas parcerias, fazendo reuniões, enfim, ainda não dá para falar, mas daqui a pouco esse tema, tanto é que assim, tipo, se tu vê assim eu tô aqui numa mesa, essa mesa ela tá rodeada de livros, assim, e tem vários livros com essa temática, assim, então eu acho que o que me trouxe para isso foi, na verdade, ver ao me deparar com essa minoria, sabe? Isso me trouxe assim para isso. E o bacana também é que no meu local de trabalho a gente está pensando em ações nessa área também. Então isso é muito legal, assim. Foi um movimento que vem surgindo e isso para mim é bem interessante, assim, bem legal. Bem bacana. Uma das questões, né, é justamente acho que das mulheres que chegam a postos de liderança é justamente elas estarem mais sensíveis a olhar e se incomodar com essa questão, né? Quer dizer, não é porque um lugar é dominado, tem homens lá no grupo, né? E são maioria mesmo. A gente vê assim os eventos realizados pelo fórum. Quando a gente vai fazer debates estratégicos, na maior parte das vezes as mesas são mesas masculinas, né? E isso varia de acordo com o tema também. Então, uma das coisas que eu percebi quando eu fui fazer um debate sobre ecossistema de negócios de impacto social. E aí, impacto social é um tema que está crescendo. A gente aprovou aqui da Assembleia Legislativa uma lei apresentada pelo presidente falando dessa questão dos negócios de impacto, né, criar uma política estadual, e aí a mesa era quase toda feminina. E aí vem a percepção assim de que tem temas que tem uma maioria, uma liderança feminina, mas na maior parte você encontra muito mais homens do que mulheres. E aí isso precisa ser um ponto de incômodo para que algo aconteça, né? Acho que a ideia da rede é sensacional por causa disso. A gente começa a criar também visibilidade para quem está nos postos de liderança, para que essas mulheres possam trazer outras, né? Para esse lado, para essa dança e para esses espaços. Agora, como é que tem sido esse debate? Assim, quais são as principais agendas, ou que vocês já discutiram, né? Você falou que essa rede está se formando, tem todo um caminho feito, mas assim, quais têm sido as temáticas e as formações que vocês já realizaram? É uma formação bem importante para nós. Assim, a gente passou um sábado, já tem acho que um mês e pouco, 2, temática antirracista, né? Até na onda do Black Lives Matter, foi bem nesse período ali que eclodiu nos Estados Unidos esse movimento. E a gente porque nada melhor, eu acho que para compreender essa temática a gente precisa chamar mulheres que atuam na gestão pública e que são negras, né? Eu acho que a gente precisa compreender, né, que às vezes ser mulher no serviço público não é fácil, mas ser mulher e negra no serviço público não é fácil também. Eu acho que não é mais difícil ainda. Acho não, é mais difícil ainda, né? Então nós foi um momento muito especial da rede, Geis. A gente ficou um sábado inteiro com duas delas são integrantes da rede MLG, que são as Glórias. A Glória da turma 6 e a Glória, eu acho que é da turma 5.
O Renato está aqui, o Renato daqui a pouco vai poder nos auxiliar. E também a Suzana, e a Suzana, ela é da Rede de Mulheres da Colômbia, aí do Rio de Janeiro também. Então foi bem interessante, foi um momento muito especial. A gente também promoveu uma agenda de lives, né? A gente está nesse processo de estruturação com a Patrícia, então isso está nos permitindo fazer um estudo de campo bem vasto e bem amplo, porque eu acho que antes de a gente definir o nosso caminho, a gente precisa entender as dores das mulheres que atuam no serviço público, né? Então a gente fez muitas entrevistas com mulheres aí pelo Brasil e de vários segmentos e áreas de atuação, legislativo, executivo. A gente também conseguiu falar com mulheres do Ministério Público, Judiciário, tanto da esfera municipal, estadual, federal, para tentar entender. E foram muitas entrevistas. Teve uma delas que eu fiquei 1h e 45 minutos no telefone. E é bem interessante esse trabalho de campo, é um trabalho interno, né? Não é externo. É por isso que a gente precisa entender antes de. Porque assim, se a gente quer atuar, porque assim, o que a gente discute muito que a gente quer fazer algo com relação à mulher na gestão pública, né? E aí, nesse trabalho, a gente tem falado com essas mulheres que atuam, porque não quer dizer que 9 mulheres que atuam no serviço público a gente vai ter todos os olhares, a gente não vai ter toda essa experiência, né? Então, por isso que é importante esse trabalho de ir realmente a campo, né? Porque eu mesma fiz 9 entrevistas, eu fiquei mais de 9 horas no telefone, porque eram entrevistas que não... o ideal era a gente não fazer por Google Forms, né? Era a gente realmente ligar ou fazer em vídeo. E foi um momento muito especial, assim, porque um momento de conexão e também teve até, assim, tipo, um momento de abertura mesmo. Eu entrevistei mulheres que eu não conhecia pessoalmente. E eu ouvi relatos muito pessoais. Então, foi um momento muito especial, Geisa, assim, de verdade. Assim, foi, né? Tanto é que eu tenho... e as informações, assim, nos dão repertório para essa área, para essa definição da nossa área de atuação. Foi bem interessante. E nessas conversas, assim, o que eu percebo quando eu converso principalmente sobre realizações, né? Aqui também, nesse espaço, a gente tem falado muito de como é que as mulheres estão nos seus espaços trabalhando, apesar das adversidades, em agendas de garantia de deixar um planeta melhor para os filhos, né? Não, às vezes não delas apenas, ou não, elas nem têm filhos, mas assim, para o futuro. E aí, uma das coisas que eu percebo, assim, é muito uma colocação do trabalho na frente de tudo. A gente fala muito pouco da gente, assim, ou de como a gente se sente nos lugares, mas a gente está o tempo todo falando do trabalho, de como a gente está da realização, do passo, da meta, e tentando trazer a realização para um posto do trabalho em si e menos do sentimento em relação ao trabalho. Que é uma coisa muito retirada, assim, né? Quer dizer, a mulher, às vezes, ela circula mais o tema, ela fala mais, e você vê nos ambientes mais masculinos que, tipo assim, seja objetiva, fale rápido, né? Tá, e aí? Chega no tema. Então, é interessante, assim, que aí acho que a gente vai ficando meio condicionada a não falar tanto de como é que a gente está sentindo a situação e mais de como é que a gente está trabalhando para chegar ao objetivo, ao que se espera. Eu não sei se você sente isso nas suas conversas ou qual é a sua percepção, na verdade, a respeito dessa questão do trabalho e dessa visão assim, de como fazer, de como apresentar esse trabalho para a sociedade. Sabe que eu, por ter sido repórter, e por estar... Tipo, eu passei a minha vida inteira como repórter, tendo
correr contra o tempo. Então, eu tenho manias, ainda no meu trabalho de assessora parlamentar, eu tenho manias que às vezes eu acho que eu estou numa redação ainda, entendeu? O que eu faço? Eu sou objetiva, eu defino o que eu tenho que falar, assim, tipo, rapidamente. Então, assim, tipo, eu meio que tô na contramão aí, porque é um pouco diferente comigo, porque eu acho que eu fui treinada para fazer as coisas rapidamente e definir as coisas rapidamente. Então, eu acho que nessa questão, eu acho que eu não vou poder te ajudar muito, porque eu sou muito prática para várias questões, assim, de definições, assim, entendeu? Mas tu tocou num ponto sobre o mundo que a gente quer para os nossos filhos, né? Isso, eu estava assistindo uma entrevista da secretária Patrícia Elli, secretária de Estado de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, e ela comentou isso, assim, até a frase dela, quando tu estava falando, eu já fui buscar, porque eu sabia que eu ia entrar nela. Ela colocou: eu tenho 2 filhas e todo dia eu olho e penso como eu posso criar um ambiente que dê mais espaço para as mulheres. Isso me motivou muito a escrever. Até, na verdade, é que assim, todos os artigos que eu escrevo, deixa eu só dar um oi para a Ângela, para a Marina, para a Luísa, tem um pessoal conhecido entrando aí. E aí, todos os artigos que eu escrevo, assim, eu nunca escrevo só sobre um tema, eu sempre busco algum repertório, um livro que eu li, uma série que eu assisti, um filme, né? Mas essa frase que a secretária Patrícia falou no Roda Viva, isso me despertou, assim, para escrever. Porque eu estava também lendo a Marie Claire americana, que fala que, na verdade, eles estão... nos Estados Unidos, eles completou 100 anos do voto feminino, né? E a Marie Claire fez um especial, não sei se chegaste a ver, mas ela fez um especial entrevistando várias mulheres. E eu até trouxe também para o artigo, mas apesar de o voto aqui ser obrigatório, nos Estados Unidos não é obrigatório, né? Apesar do voto aqui ser obrigatório, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Então há uma expectativa de que o índice de abstenção esse ano ele seja maior, né, em comparação com anos anteriores. Então, é importante que a gente vote. Então, né, até eu comentei assim, tipo, eu tentei responder a pergunta da secretária Patrícia com uma frase que a Patrícia tinha falado. Ela fez essa pergunta, mas ela não respondeu nesse programa. Eu trouxe uma frase do programa que ela foi no ano passado, né, que foi que ela falou que nós precisamos de mulheres coordenando políticas públicas para mulheres, né? O importante e um caminho importante para isso a gente sabe que é o voto, né, Geisa? Então queria trazer eu sei que eu acabei respondendo um pouco, mas fugindo um pouco da tua pergunta, mas achei importante trazer esse ponto. Não, você falou de voto e esse fim de semana eu assisti um documentário da Amazon que eu achei assim sensacional. Tava lá zapeando, tipo, o que eu vou ver e tal, e eu vi um documentário chamado All In, a luta pela democracia, mostrando um processo de cancelamento de votos que acontece nos Estados Unidos, e mostrando que apesar do voto ser facultativo, há todo um bloqueio acontecendo, deliberado, para que menos pessoas votem. E que todos os movimentos que atuam, principalmente movimentos negros, atuam tentando convencer as pessoas a votar, e o quanto isso foi, ao longo da história, sendo, assim, se deu uma pequena liberdade logo depois da abolição da escravatura para uma reconstrução, e que depois isso tudo retrocedeu. E aí, um ponto interessante desse documentário é que quando houve o sufrágio para as mulheres, a pauta dos negros no poder também retrocede, porque eles falam assim: agora temos homens e mulheres brancos para resolver os problemas. Então, vocês negros não precisam estar mais aqui. E aí, assim, mostrando várias idas e vindas do processo e a luta mesmo pelo voto. Eu, em vários momentos, confesso que eu fiquei emocionada, porque você via as pessoas falando, brigaram muito e muitas pessoas morreram, meus avós, enfim, para eu estar aqui podendo votar. Então, eu não posso abrir mão do meu direito. Mas, assim, enquanto isso é difícil lá. E aí vem toda essa questão, assim, do setor público, né? De como é que a gente pode facilitar
as pessoas exercerem o seu direito, né? E o quanto isso pode ser determinante para mudar determinadas realidades. Assim. Então, acho que foi bem legal esse documentário. E traz uma série de coisas que você vinha comentando aí, né? Dessa conversa. Eu até Mas do a gente pode artigo que fazer esse mundo mudar. É verdade, sabe que um dos artigos que eu escrevi, até esse mesmo, que é até o título é Por Isso Eu Voto, que é justamente isso, assim. A gente, tantos deram a vida, tantos lutaram para que a gente conquistasse direitos. Eu, por exemplo, eu voto desde os 17 anos e sempre votei. Tanto é que eu já estou no meu terceiro domicílio eleitoral, né? Eu sou de Laguna, então morei. Hoje eu me divido entre Porto Alegre e Pelotas, né? Então meu título estava com domicílio em Pelotas e em Porto Alegre, e agora, né? Este ano, ano passado, na eleição de 2018, eu votei em trânsito. Porque daí, como foi para deputado, presidente, governador, senador permite votar em trânsito, né? Esse ano já não, né? Eu acho, né? Acho que não, né? Porque é local. É municipal, né? Local. E aí eu já transferi meu título para cá e tá tudo certo. Então, eu acho que é importante a gente votar sempre. Nunca tive problema de ter que pagar multa, nunca. Sempre fiz questão de votar, que eu acho que a gente tem que fazer jus a toda essa luta que foi travada para que nós, mulheres, conquistássemos esses direitos, né? E voto com muito orgulho. Vou aí, ó, na próxima eleição, agora meu voto já está aqui em Pelotas, meu título já está aqui em Pelotas mesmo. Vou fazer jus na próxima eleição, votar, com certeza. E as discussões, né, na verdade, a respeito de ver mais mulheres, de ter mais mulheres no poder, etc., e passa por essa representação, né? E também pelo entendimento de por que as mulheres não colocam isso como ponto de pauta ou na agenda, por que as mulheres não votam nas mulheres, né? Sim, Não é isso só é bem... cumprir cota, não é só tem mais mulheres lá nos partidos, mas onde elas aparecem, quem está vendo e quais são as outras que podem reforçar essa agenda, né? Eu acho até importante trazer uns dados aqui, tá? Nós somos 50, isso de acordo com informações recentes do Tribunal Superior Eleitoral. Nós somos 52% do eleitorado. Tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, nós temos 15%, porque é 14,8% na Câmara dos Deputados e 15% no Senado de mulheres, das cadeiras são de mulheres. E nas câmaras municipais são 13,5%, ou seja, em todo o Brasil, somente 13,5% são vereadoras, 13,5% são vereadoras, e nas prefeituras, 11,9%. Se a gente falar de parlamento, a média, segundo a ONU, a média no mundo é de 23,5%. A gente vê que o Brasil, a gente nem chega nos 20%, né? Ali, bate no 15% no parlamento, que é, né, na Câmara dos Deputados. Bate nos 15%. Então, a gente tem aí um longo caminho, né? E conta um pouquinho, né, sobre essa questão do teu contato lá com a Michelle Obama, né, da oportunidade que você teve de ver. O livro dela é maravilhoso, né, e muito interessante, porque, assim, esse documentário, tipo, eu recomendo fortemente, da Amazon, porque ele fala muito da questão dos negros nos Estados Unidos, né? Do racismo estrutural e colocado lá. E na leitura do livro da Michelle, ela fala muito assim de quanto a trajetória dela e a do Obama são distintas, né? Ela distingue muito o caminho, né, do que era ela chegar ao poder junto com ele, ser a primeira-dama dos Estados Unidos e ter uma representatividade, mas o quanto as trajetórias ali, o quanto aquilo ali também gerava de responsabilidade
para o que vinha pela frente, né? E no Uhum. documentário eles falam que não foi necessariamente bom ter um negro no poder, porque também as pessoas começaram a falar, bem, se eles já chegaram lá, então tá tudo certo, não precisa mais fazer nada, vamos, Imagina. né? Vamos dar uma Sim. volta, vamos voltar algumas coisas que já tinham sido conquistas e tentar botar para um outro caminho, né? Então, Imagina. falasse um pouquinho sobre como é que foi essa experiência. Foi assim, eu já estava com férias programadas, né? A gente já, eu e meu marido, a gente já tinha acertado, a gente já tinha comprado passagem, a gente estava indo. A gente ficaria 15 dias nos Estados Unidos. Eu tenho um primo que mora pertinho de Boston, a gente ia encerrar a viagem lá. E a gente ia ficar uma semana em Nova York, ia passar para o Washington, mas era isso. Não ia, a gente não. E aí eu tava lá, sabe quando tu tá fazendo plano de viagem, fazendo roteiro. E aí eu olhei que a Michelle Obama ia lançar o livro dela na Filadélfia. Não, eu vi todo o cronograma. E aí eu assim, gente, a Filadélfia é perto de Washington. E aí o que a gente fez? A gente fez um ajuste na viagem e incluímos a Filadélfia e compramos os ingressos para o lançamento do livro dela. Foi assim, eu chego até a me arrepiar aqui, porque foi eu nem acredito, assim, nem acreditei, assim, quando eu olhei assim, gente, eu tô aqui, eu tava num ginásio de basquete e a Michelle Obama tava ali, sabe? Então, foi sensacional, foi um dia para ficar na história e muitas mulheres, maioria mulheres, que foram assistir. Foi acho que 1h30, 2 horas de evento, porque foi um talk show, né? Foi mediado um talk show. E aí poderia comprar o livro dela autografado. Eu não consegui comprar, acabou. Simplesmente o livro se esgotou lá, não tinha mais para comprar o livro dela. E foi muito legal. Assim, obviamente que fizeram pergunta se ela seria candidata à presidência. Ela sempre diz categoricamente que não, né? Ela sempre responde que não. Mas foi bem legal. E foi, assim, muito especial assistir o documentário na Netflix, né? Depois. E aí, nesse evento na Filadélfia, ele até não aparece muito, porque acho que se eles ancoraram a gravação num outro. Acho que foi em Chicago, que é a cidade dela, se eu não estou enganada no documentário dela, acho que foi Chicago, né? Que é a cidade de natal dela. E aí, mas ela aparece ela tava com um terninho vermelho na Filadélfia, ela apareceu assim algumas vezes. Ai, eu fiquei toda emocionada. Obviamente, fica assim, ai, será que eu vou me achar ali? Mas foi bem. Essa viagem foi totalmente assim, aconteceram coisas. Também teve um outro momento que também daí, tipo, só vou citar, só pra, né? Porque também não sou nem um pouco fã da pessoa. A gente estava em Washington, muito frio, e aí ia ter o acendimento das luzes de Natal também. E aí quem participa dessa cerimônia é a família presidencial, né? E aí a gente conseguiu entrar, mas assim, tipo, meio cenário de filme mesmo, coisas que, tipo, eu, Aline, lá de Laguna, 40 mil habitantes, nunca tinha visto presencialmente, né? Que eram atiradores no alto dos prédios, passar por revista de serviço secreto, revista assim, tipo, abriram a carteira do meu marido para olhar dentro, né? Claro, evento com o presidente, né? E só sei que assim, aquele dia realmente, imagina, era um campo aberto, tava muito frio, sabe? Assim, eu congelei meu pé. Eu não sentia a minha mão, eu não sentia o meu pé. Mas a gente tem aí uma experiência de participar de um evento com o presidente da República, né, nos Estados Unidos. Valeu assim, claro, de tu. Eu não sei, eu amo em viagem também viver um pouco como as pessoas do local onde eu estou vivem, assim, fugir um pouco do turístico, né? E essa cerimônia era bem tradicional e foi bem bacana também de assistir e tudo mais. Depois a gente teve que ir correndo para um café para tentar se esquentar, porque realmente a gente estava congelado, mas foram 2 momentos. Obviamente, o da Michelle foi, né, foi depois e foi muito especial, assim, foi incrível, incrível mesmo. E na tua visão, né,
a liderança dela inspira o quê, assim? O que você percebe? Porque ela tem feito um caminho aí, começou a ter podcast. Ela diz que não quer ser presidente, mas assim, ela já é uma figura importante e que influencia uma série de questões, o próprio diálogo e a comparação, né? Assim, o papel de primeira-dama é um papel importante. Apesar das pessoas ignorarem um pouco, já tem até, assim, já tem sido estudado, né? Assim, um pouco das biografias, já tem livros aqui no próprio Brasil mesmo falando das primeiras damas e mostrando assim como atuações delas são determinantes para levar à frente algumas agendas. O que você acha que ela carrega, assim, né? De agenda que é importante para o movimento e para essa luta da igualdade de gêneros? Ela é uma pessoa com voz, ela tem voz. Quando ela fala, as pessoas escutam, entendeu? Eu acho que isso... Tanto é que, assim, eu sou muito fã dela, né? Não é à toa, fui assistir o lançamento do livro dela, comprei o livro dela, li o livro dela, vi o documentário, tudo assim, Tanto é que, assim, agora no anúncio, na confirmação do nome do Biden, ela foi tanto é que o discurso dela foi considerado um dos principais discursos, né? O dela, o do Obama, o da Kamala, né? E obviamente do Biden, né? Então, obviamente, eu assisti ao vivo o discurso dela também. Quando me fala isso, tipo, só para o pessoal saber, essa pergunta, ela é uma pergunta que a gente não combinou, então me vem à cabeça voz. Ela tem voz. Então, acho que para nós mulheres é muito importante uma mulher com voz. E eu digo mais, até porque a Michelle, a área de atuação dela, ela trabalha, ela tem projetos voltados para meninas negras, né? Tanto é que até o próprio documentário mostra isso é muito especial, né? Tanto é que até o próprio documentário dela mostra esse contato que toda a turnê, acho que foram 34 cidades que ela passou, e ela sempre procurava se encontrar com meninas negras. E tanto é que até tem uma frase que eu já usei no final de uma palestra minha, que ela fala justamente, deixa eu só puxar aqui que eu acabei esquecendo de passar para o meu aqui, que é uma frase que ela teve uma menina negra que falou sobre a trajetória de vida dela, e a Michelle chegou para ela e falou: esta história, com todos os seus altos e baixos, e o que parece tão comum ou que não significa nada para você, é o seu poder. Eu acho que isso serve para todo mundo, homens e mulheres, sabe? Eu acho que isso é bem profundo, e eu sempre procuro falar isso no sentido de inspirar, né? Porque às vezes a gente costuma, assim, a diminuir um pouco a nossa trajetória em comparação com fulano, beltrano, cicrano, né? E isso acho que é muito profundo. Então eu acho que, voltando à tua pergunta, é a voz dela, e principalmente a representatividade da mulher negra. Eu vejo isso muito forte. Eu percebo como ela carrega responsabilidade, né? Quer dizer, quando ela está ali, ela entende exatamente. E não é simples, porque ela fala também no documentário do quanto foi dolorido aquela coisa daquele staff com 500 mil roupas e como você tem que se vestir, como você tem que se... e até sacar, né, que tudo aquilo fazia parte da narrativa e que precisava estar compondo o cenário, não era mais só ela. E ela fala, eu acho que isso é interessante também, né? O quanto, quando você está numa situação em que você assim, está no topo, né, onde o ar é rarefeito, que é a presidência dos Estados Unidos, enfim, você tem você é tolhida de todas as formas porque você tem um papel a cumprir que já está ali historicamente colocado, e o quanto ela teve que brigar ali um pouco para até ela conseguir trazer tudo que ela tinha, tudo que ela era, e saber como é que ela andava ali e podia falar para as pessoas e podia conseguir, enfim, cumprir uma missão, né? E ela foi até criticada. No começo do livro dela, ela narra uma cena, assim. O Obama estava viajando
As filhas também não estavam em casa, logo depois que eles deixaram a Casa Branca. E ela foi fazer um sanduíche. E ela abriu o armário e ela... eu posso não narrar corretamente a cena, mas foi algo assim, porque tem um tempo que eu li. Ela se deu conta que não tinha ninguém para fazer o sanduíche para ela. E ela, naquela hora, assim, tipo, ela teve aquela sensação de liberdade. E aí ela, todo mundo, pra que ela foi narrar isso? Gente, imagina. Ela viveu por 8 anos na Casa Branca. Ela tinha todo momento pessoas servindo ela, por mais que ela não quisesse, né? E acho que aquele momento em que ela se deparou com, entre aspas, a solidão, foi um pouco impactante para ela, assim, tipo, estou realmente sozinha, né? Se eu quiser comer, eu vou ter que preparar a minha comida. Pode parecer bobo, mas não é não, assim, eu fico só imaginando assim a cena dela, né? Tipo, a gente vê filmes, né? Mas não pode ser um pouco próximo da realidade, né? Mas não deve ser completamente aquilo. Mas aquela sensação pô, eu vou lá na minha cozinha fazer um sanduíche sozinha e tu nunca estar de fato sozinha, né? Acho que isso é... E aí, naquele momento que ela narrou no livro, acho que ela foi mal compreendida, acho que as pessoas não entenderam muito, né? Ela realmente sentiu um pouco de liberdade, né? Ela foi pro pátio, lembra da cena? Ela narra que vai pro pátio da casa e tal. Não, assim, são questões interessantes, né? A própria relação, o que o poder significa, o que está no poder, mas assim, o que todo rito do poder e daquela posição também impõe de tolimento mesmo, né? Quer dizer, você está sob um signo que você precisa entender, traduzir e poder agir, não ficar de fora das coisas que você pensa ou do que levou você até ali. Então, é uma questão assim sempre interessante de observar como é que as pessoas trabalham essa temática, né? E como elas percebem e se movimentam nisso. A Michelle realmente é assim, uma figura muito, muito interessante, né? E que assim, é aquela coisa, ela tá em movimento. Então, é alguém que as pessoas estão o tempo todo olhando para onde ela vai. A Paty Florence botou assim, o que o podcast dela representa? E a Gina, ela também fez, também agora, também ela entrou nessa questão do podcast, né? Então, né, ela tá sempre agindo em várias frentes, né? E agora vai vir o livro do Obama, agora em 17 de novembro, né? Também. Então, primeiro veio o livro dela, que foi best-seller, o mais vendido, né? E aí agora vem o livro do Obama, vamos ver aí como é que, né, como é que vai ser, porque vai ser um lançamento mundial, né? 25 países, se eu não estou enganada. Vamos ver, mas o livro dela foi sensacional, assim. Eu particularmente gostei muito. Você falou dessa questão das agendas, né? Que passou a ser uma temática que você se interessou, né? A questão do feminino, que é algo que você está mergulhando de cabeça, né? Seja em leituras, seja no poder escrever, seja na construção dessa rede de mulheres públicas, que tem aí desdobramentos e tem uma galera aqui na expectativa de... A Paty está aqui também. A Paty é da Rede Mulheres Públicas, minha parceirona. A Paty, a gente escreve artigos em conjunto, a gente tem várias... A gente passa o dia, né? A gente está sempre pensando em coisas voltadas para o feminino, voltadas para mulheres na gestão pública. É uma parceirona, então queria dar um oi para a Paty e para o Léo. O Léo está em Portugal, um amigão meu está lá em Portugal, ó, dando audiência para nós. Deve ser meio tarde lá, não sei que horas, 3 horas para frente. A Fabi também. A Fabi não conheço pessoalmente, mas são aquelas pessoas que a gente conhece pelas redes sociais, né? Beijão para o pessoal que está entrando aí. Desculpa te cortar. Imagina, não, acho que quando a gente está aqui, né, nessa sala, nesse espaço no Instagram, é muito para a gente conversar entre a gente com as pessoas que estão aqui com a gente. Então, é muito bom registrar e comentando e fazer vocês comentarem também, participarem aqui do nosso papo.
nessa questão específica, né, do interesse por essa agenda, você percebe aderência também em mesas de discussão, no ambiente que te cerca para tratar dessas agendas? Qual a tua Sim, eu visão? vou te dizer. Como é que está o movimento agora, né? Como é que está essa... Eu vou te dizer assim, eu não posso, obviamente, abrir muito, mas nas últimas 2 semanas, assim, realmente fui, na verdade, nós, né, eu e a Paty, não, a gente está sendo cada vez mais provocada para auxiliar na construção de políticas públicas nessa área. Então, isso é muito para quem escreve. Porque, na verdade, a nossa intenção com os artigos, nossa intenção com a rede é que essa discussão realmente ela possa provocar algum movimento. Então, esse movimento hoje, Geisa, ele está vindo antes do que a gente imaginava, de verdade, assim. E a gente está sendo estimulada a pensar em agendas voltadas para políticas públicas voltadas para mulheres. Então, para nós, isso é muito compensador, assim, né? A Paty está aí, tá ali, ó, tá comentando, né? E a gente tá aí trabalhando nisso, tá sendo bem bacana. Não posso abrir muito porque ainda não tem nada concreto, mas a gente realmente está sendo... Mas eu queria assim, mergulhar um pouquinho. A gente falou aqui da questão da liderança, né? Da importância da mulher ter voz e estar em espaços que hoje são tipicamente masculinos. Mas assim, quais são as temáticas que são importantes para se trazer para uma agenda quando você fala da questão da mulher? Assim, a gente, que temas que abarcam isso e que precisam estar nessa agenda? Olha, hoje, primordialmente, a gente está no contexto de pandemia, o tema da mulher, as mulheres, bom, a gente só tu dá um Google e coloca assim, mulher coronavírus, mulher Covid-19, tu vai ver que tu vai acessar uma enxurrada de matérias, de reportagens que vão dizer o quanto as mulheres estão sendo mais afetadas com o coronavírus. Então, a gente está num contexto de eleição, né? A gente está, entramos numa campanha eleitoral essa semana. Os partidos, os candidatos estão concluindo seus planos de governo e cada vez mais isso aí, a autonomia econômica, cada vez mais os planos de governo precisam ter um olhar voltado para a mulher. E agora, mais do que nunca, a gente está vendo mulheres, Geisa, que deixaram os seus empregos porque não tinham com quem deixar seus filhos. Porque num contexto de pandemia, as escolas fecharam. É preciso pensar na saúde, né? Tanto das pessoas que trabalham nas escolas quanto dos alunos, né? Porque, na verdade, eles também têm família. Então, né, os governos tiveram de agir dessa forma, corretamente, dessa forma, porque não tinha outra solução para isso. Né? Só que várias mulheres acabaram perdendo os seus empregos ou tiveram de deixar os seus empregos. Eu vi até notícias na televisão de mulheres que tiveram, que ela chegou, teve uma mulher num case que ela chegou a levar o filho, só que o patrão dela chegou para ele e falou, olha, porque a criança, no momento que a mãe começa a dar atenção para uma outra pessoa, a criança, ela quer atenção. Então, o patrão dela chegou para, olha, não tem como tu trazer teu filho, entendeu? Então, esse é um ponto. Agora, um outro ponto também que eu acho que é importante trazer é que há uma perspectiva de que haverá uma sobrecarga no ensino infantil. Nas creches, nas escolas de educação infantil públicas, porque muitos pais que até então tinham filhos matriculados em escolas particulares, hoje tiveram uma renda afetada. Então, as crianças, e vou te dizer assim, há pesquisa com relação a isso. Então, muitas crianças que trabalhavam no ensino infantil, que estudavam no ensino infantil, na rede privada, vão ter que ir para a rede pública. Então, esse vai ser um desafio para os governantes, né? E, de alguma forma, famílias podem ser afetadas
dependendo da agilidade dessa resposta, porque, né, tem cidades que tem sobrando, mas tem cidades que tem lista de espera, né? Então, aí a gente está antevendo aí um problema que possa vir a surgir, né? Mas é isso, assim, eu acho que o alerta, assim, os planos de governo precisam ter atenção para as mulheres. Empreendedorismo, a Paty colocou muito bem ali, autonomia econômica, a mulher precisa ter autonomia econômica, né? Então, acho que esse ponto ele é bem importante. Essa agenda é uma agenda muito sensível, né? De fato, se você olhar hoje na imprensa, é um foco muito importante. Quer dizer, já há uma demanda por retorno, o fim do isolamento em algumas regiões e cidades, só que se a escola não volta, a mãe não tem com quem deixar o filho, como é que faz? Então, assim, é uma situação que afeta diretamente toda a possibilidade de progressão de carreira, de estar trabalhando mesmo, de estar nativa, podendo ser suporte, apoio e às vezes até, né, o sustento da casa. E reconhecer... Tem um outro ponto também, que é também a questão da violência, né? Violência doméstica, isso também que também se acentuou, tanto é que ontem ainda eu e a Paty, a gente estava numa reunião e a diretora que a gente se reuniu comentou assim, a gente olha os indicadores de violência, de crimes, todos diminuíram com a pandemia. Só que os relacionados à violência doméstica, eles aumentaram, né? Então, são políticas públicas no sentido de tentar atender essa mulher que, de alguma forma, precisa de ajuda, porque, assim, esses dias eu estava num grupo de WhatsApp e tinha uma pessoa que estava ajudando uma mulher no contexto de violência doméstica e a mulher, mas vai, todo mundo falando, tentando ajudar, né? Vai na delegacia, registra a ocorrência. Aí o relato é que na delegacia falaram para ela: você de novo? Né? Eu não sei qual estado, tá? Acho que também nem nesse momento nem vale, mas acho que é mais para o Sudeste. Mas como que alguém que está fragilizada, porque a pessoa está fragilizada, né? Ainda escuta esse relato, esse questionamento na delegacia, sendo que aquele servidor ele está ali com o dever de atender sem questionar quantas vezes a pessoa vai lá registrar o boletim de ocorrência. Mas Né? aí Então... são aquelas, assim, são os vieses inconscientes, né? E toda narrativa que a gente escuta diuturnamente falando, mas depois vai voltar para lá, e que não leva em consideração, às vezes, a dependência econômica, a dependência psicológica, e também a própria impossibilidade de sair dali para um outro lugar. A gente já está chegando aqui nos 2 minutinhos finais, na verdade. Passou muito voando. É verdade. Queria muito agradecer, Aline, por você ter aceito o convite, por a gente ter tido essa oportunidade de conversar e conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, do trabalho e dos teus interesses, de como você está desenhando junto com um monte de gente, entendendo o poder da rede, né? Uma temática que fortalece, que ajuda a cuidar assim, do futuro. E aí queria que você deixar esse um minutinho final para você se despedir também e falar assim, qual a tua visão de futuro, né? O que você acha que desdobra de todo esse trabalho e atuação na rede? A minha visão de futuro, assim, o que eu desejo, assim, Geisa, é que a gente, daqui a 10 anos, vamos imaginar aqui a questão dos objetivos da Agenda 2030, mais mulheres em cargos eletivos, mais mulheres como vereadoras, como prefeitas, como governadoras e outros cargos. E também ver mais políticas públicas voltadas para as mulheres e mais mulheres em cargos de gestão. Eu acho que, como eu te falei, né, a gente começou a fazer uma rede voltada para mulheres, a gente também começou a escrever artigos e a gente percebeu... nosso objetivo sempre foi causar um movimento, né, provocar um movimento. Né, e ele está vindo mais rápido do que a gente imaginava, isso é muito bacana e compensador.
Então, eu torço muito para que daqui a 10 anos a gente possa voltar a ter, obviamente a gente vai ter outras conversas antes, mas daqui a pouco, daqui a 10 anos, que eu sei que estou ligada nesse tema de sustentabilidade, que a gente possa a ter essa conversa e dizer, tu lembra quando a gente fez aquela live? Olha só o que aconteceu. Eu espero, sim. E eu sei que não é sonho, não. Eu acho que hoje em dia esse tema ele está ganhando cada vez mais destaque, tanto na imprensa quanto até em mesas de discussão. Então, acho que é isso. Te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, que é um tema que tu sabe que mora no meu coração. Aline, é muito interessante, né, perceber os movimentos e como as temáticas elas entram e saem das agendas, mas que elas precisam ter movimentos catalisadores, né? Precisa ter gente que starta, né, que acende aquela chama. Às vezes o ambiente está ali, você tem um solo fértil, mas precisa jogar semente ali para que a gente possa ver florescer aí uma outra realidade mais amigável. Acho que quando a gente fala da questão da igualdade de gêneros, não há aí uma disputa, não é homens contra mulheres e vice-versa, não é mulheres contra homens. É o fato da gente poder coabitar os espaços e poder construir com as diferenças que existem entre o feminino e o masculino, realidades mais amigáveis, enfim, um lugar melhor e mais seguro para todo mundo poder viver melhor. Então, eu acho que é um pouco dessa agenda, né, que eu acho que movimenta e que traz o entendimento do que seja sustentabilidade na prática, né, que é tão importante. É verdade, como bem disse, agora teve há pouco tempo a Malala, veio a convite da XP e ela realizou uma palestra e ela falou uma frase que isso é bem... eu acho que é isso que a gente tem que pensar, que na luta pela igualdade de gênero, o homem tem, sim, papel a desempenhar. Então, eu sou casada com um homem que é feminista. Ele defende mais mulheres no ambiente de trabalho. E eu acho que é assim que tem que ser, porque não é um contra o outro. Somos todos juntos pela igualdade. Eu penso dessa forma, assim. Eu acho que existem, sim, homens que pensam nessa agenda e que eu acho que é importante. Acho que a gente não pode excluir, né? Eu acho que tem que trazer o homem para a conversa. Mas, claro, essa é a opinião da Aline, né? É como eu penso, né? Claro que existem outros pensamentos nessa área, né? E que a gente também tem que respeitar. Não, e é muito interessante, eu acho que tem toda uma questão de inclusão, né? E de discussão também do que é a própria masculinidade. Quando a sociedade se coloca em debate, né? E a própria forma da gente coexistir, isso é chocante e é difícil para todos os lados. Então, assim, ter esse entendimento de que a mudança acontece a partir de quem está lá, né? E os homens hoje estão lá, é preciso que haja um diálogo muito e a valorização dos homens que trazem para a roda, né? Que trazem para essa agenda, que valorizam também e que podem ajudar a mudar essa história. Então, assim, eu acho que é um ponto importante também da gente ressaltar aqui. Você falou do seu marido, meu marido é feminista. Tem muitos homens que valorizam isso. Só que às vezes a gente passa batido também e coloca tudo no mesmo saco, o que acaba gerando mais briga do que a possibilidade dessa construção conjunta, né? De valorização Sim. também dos caminhos que estão sendo trilhados. É isso aí, é bem essa questão, concordo plenamente. E é aquilo, né? Não é um contra o outro. O feminismo nada mais é do que a luta pela igualdade, né? A gente quer buscar a igualdade entre homens e mulheres, né? E esse entendimento, às vezes, informações vêm de forma errada justamente pela falta de entendimento. Então, acho que eu até no penúltimo artigo que eu escrevi com a Paty, a gente falou justamente sobre isso, assim, o que é o feminismo? Porque o próprio Barack Obama se declara feminista, né? A gente fez questão de trazer porque a gente sabe que é uma figura que é conhecida no mundo inteiro. E ele se declara, ele fez um artigo em 2016 para a Glamour americana dizendo que ele é feminista, né? Então, os homens sim podem e devem ser feministas, né? Porque não é como a gente vem batendo nessa tecla, não é um contra o outro, né? Somos todos lutando pela igualdade. Caminhando de mãos dadas. E vamos que vamos.
Aline, é um prazer enorme, enfim, a gente estar na mesma rede e é um prazer enorme te conhecer agora, ainda virtualmente, mas mais pertinho, né? Podendo conversar sobre os mais diversos assuntos. A gente não falou só do feminino, mas a gente falou muito de trajetória. E parabéns pelo seu trabalho e eu espero que a gente se encontre mais vezes. Ai, obrigada, te agradeço muito pela oportunidade e quero te parabenizar por esse projeto e estou ansiosa aí para ouvir os podcasts. Vamos estar no ar em breve. E aí, só avisando também, a gente já tem uma agenda de lives. A próxima live que eu vou fazer com a Ellen Pedroso, que é diretora executiva do Instituto Ronald McDonald. A gente vai falar um pouquinho sobre voluntariado e sustentabilidade. E também já tem uma marcada maravilhosa com uma desembargadora chamada Glória Regina. E ela trabalha na Amatra, atua na Amatra, criando um acordo, né, entre várias instituições para olhar para a infância. E eles estão preparando, vão lançar uma campanha agora em outubro, chamado Todas as Crianças São Nossas Crianças. Numa ideia de que a gente precisa muito olhar para a infância e para o que está acontecendo com os jovens hoje, para que a gente possa construir futuros mais sustentáveis. Então vai ser super legal. E aí já aproveito e te convido para estar nas próximas com a gente. Obrigada, com certeza estarei dando um alô para vocês lá. Tchau, tchau, Aline. Muito obrigada. Então, tá bom. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.